historiador? Ele registra um determinado fato a partir do seu viés, né? Do seu viés, do seu conhecimento, dos documentos que ele teve acesso. Por mais que ele queira ser imparcial, ele não é nunca, né? E ele sempre vai fazer as suas escolhas. Por isso, Pierre Nora fez essa diferenciação. A história, ela é sempre uma reconstrução do passado, né? E é sempre incompleta. Então, já a memória, né? O Nora também faz a definição de memória, você me chama, porque também é uma bastante conhecida, né? Ele entende o quê? A memória como um fenômeno coletivo e social, ou seja, um fenômeno construído coletivamente e submetido a flutuações, transformações, mudanças constantes. O que ele quer dizer com isso? Que a memória, ela não está escrita, ela não está fixa, ela não está congelada, ela é sempre redimensionada. Aquilo que a gente lembra do nosso passado, nós estamos sempre relativizando com o nosso presente, né? Então, por isso que a memória não é estática, ela é sempre dinâmica. E a memória também não é apenas individual, ela é também coletiva, né? No momento que a gente socializa alguma coisa, o teu colega lembra de outro detalhe e você vai reconstruindo um cenário, né? Então, quem de vocês já não teve a experiência de chegar para alguém da família assim, chega uma tia velha, né? Aquela tia que faz tempo que a gente não vê. Oi, Cidinho, você está atrasado. Mas ele já conhece essa história. Então, estava aqui falando. Quem já não teve, né, algum parente, uma tia que faz tempo que você não vê, ela chega em casa e fala, mas quando você era pequeno, você gostava muito, sei lá do que, de pitanga. Tá louca? Não, você gostava, porque você fazia isso. Quer dizer, ela só te viu um dia, né, no Natal, numa festa lá, quando você se entupiu de pitanga, e ela ficou com aquilo na cabeça e te relacionou com aquilo. Né? Então, na memória dela, você está construído de uma determinada forma que não é aquela que você mesmo se vê. Mas se você pegar um pouquinho da lembrança de um, da lembrança do outro, da família, você vai ver que existe uma construção a seu respeito, que às vezes você nem sabe, né? Mas no momento que você ouve aquilo, você também incorpora aquilo para a sua memória, no seu inconsciente, né? Por isso que a memória, ela é sempre reconstruída. Você vai relativizando, né? Então, os filhos já teve experiência em entrevistar bastante pessoas, né? Então, o que acontece? Você entrevista a pessoa hoje, ela te conta uma história. Você entrevista a mesma pessoa, daqui a uns 5 anos, ela já transformou aquela história a partir do que ela viveu daquele 5 anos para cá, né? Então, as pessoas, por exemplo, que viveram, né? Eu lembro sempre do seguinte, eu nasci, criei em São Paulo, né? Quando eu cheguei aqui e estudei na USP no momento de regime militar e tudo mais, né? Quando eu cheguei aqui em Joinville, as pessoas falaram, mas nossa, você deve ter sofrido. Não. Por que eu sofri? Não, porque você viveu o período militar, deve ter sido perseguida. Peraí. Não foi todo mundo que foi perseguido nesse país, né? Então, as coisas são generalizadas, né, de uma forma e são construídas essas memórias a partir do quê? Do que você vê no jornal, do que você vê na televisão, do que você escuta teu colega falar, do que o teu meio ambiente conversa.
Então, essas memórias, elas são sempre reconstruídas. Elas não são estáticas como é a história. Por isso a crítica, né? Crítica no sentido de se fazer pensar. Não que é o fim da história, como dizia o Foucault, que não se deve fazer essa história. Não, mas deve-se sempre entender que a história é uma construção. Né? E que essa memória também é uma construção. Só que é uma construção dinâmica. Ela vai se modificando. Então é claro que as pessoas também têm outros interesses e esses interesses vão se modificando. Eles não ficam lá parados, esperando que tudo aconteça sempre da mesma forma. Né? Esses interesses todos, a relação do homem com o patrimônio, ela é dinâmica. E isso é que muitas vezes a maioria das pessoas não entende. Então, como é que se faz essa relação dinâmica, como que se dá a questão, por exemplo, da preservação